Fala pessoal do Mecânico Online, tudo bem com vocês? Eu sou Tarcísio Dias, engenheiro mecânico, mecatrônico, e hoje eu vou aproveitar para dividir com vocês, compartilhar uma experiência ao volante do BYD Song Plus Premium 2026. A avaliação aconteceu em uma viagem onde eu parti lá de São Paulo, subindo a serra até Campos do Jordão e descendo em direção aqui, a Penedo, no Rio de Janeiro. Um cenário perfeito para entender o que esse híbrido plug-in realmente entrega em diferentes condições de estrada. Logo de cara, o Premium mostra porque é a versão mais sofisticada da linha. Esse design externo, pessoal, ele foi atualizado com a frente redesenhada, novos faróis, Full LED e também rodas de 20 polegadas que reforçam aí a presença do SUV. Essa versão aqui é 2025. A gente teve a oportunidade de avaliar mais a 2025, mas esses detalhes que eu estou falando para vocês já fazem parte aí da atualização da linha 2026. E por dentro encontramos um acabamento realmente refinado, com painel digital de 12,3 polegadas e multimídia giratória de 15,6 polegadas, pessoal? Que agora traz uma interface aí mais rápida e melhor integração com o smartphone. O espaço interno é generoso e os bancos dianteiros possuem ventilação e aquecimento que completam o pacote, trazendo muito mais sofisticação no dia a dia durante a viagem. E quando o assunto é mecânica online, o grande diferencial, quando a gente fala de um veículo híbrido plug-in, fica por conta do conjunto, com tração integral. Então a gente tem um motor aqui 1.5 turbo a gasolina, que trabalha em conjunto com 2 motores elétricos, um em cada eixo. Tudo isso entregando uma potência combinada de 324 cavalos. Isso significa uma aceleração de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 5 segundos, um desempenho normalmente de veículos esportivos, mas com a suavidade e o silêncio de um carro elétrico. A bateria, que nesse caso aqui, de 26,6 kWh, garante até 86 km no modo totalmente elétrico, isso pelo ciclo do Inmetro. E com o tanque abastecido e a bateria carregada, pessoal, a autonomia total passa facilmente de 1.000 km, o que é ideal para essa viagem que a gente fez nessa experiência aqui, unindo São Paulo e Rio de Janeiro. No trecho urbano, lá em São Paulo, o SUV rodou praticamente a maior parte do tempo no modo elétrico, sem gastar combustível. Já na subida da serra em direção a Campos do Jordão, aí você tem a combinação dos motores elétricos com motor a combustão, trazendo força de sobra e mantendo aí um ritmo constante, mesmo nas retomadas mais exigentes. Já na descida aqui para Penedo, o sistema aproveitou ao máximo a regeneração de energia, recarregando assim parte da bateria sem precisar colocar na tomada. O resultado foi uma viagem confortável, silenciosa, econômica, tudo isso confirmando a eficiência do sistema híbrido plug-in. O Song Plus Premium 2026 tem preço sugerido de R$ 299.800 e se posiciona como o modelo mais completo da linha. Frente ao Song Plus de 2025, ele ganhou mais tecnologia, autonomia na bateria elétrica, ampliada, e também um pacote de conveniência ainda mais robusto, por isso que eu falo da linha 2025 em relação a 2026. O BYD Song Plus Premium 2026 é um SUV híbrido plug-in que combina potência de sobra, luxo no acabamento e eficiência energética para viagens longas. Na prática, essa atualização em relação à linha 2025, que foi essa avaliação aqui, ela não se limita apenas ao design, mas também traz ganhos reais em tecnologia, conforto e no uso inteligente do modo elétrico. E aí, o que é que você achou dessa experiência? Será que esse é o SUV híbrido plug-in que você teria na sua garagem? Aproveite para deixar sua opinião aqui nos comentários e continue acompanhando o Mecânico Online 25 anos. Mecânica do jeito que você entende. A gente se encontra lá no mecanicaonline.com.br. Agora, pessoal, eu vou aproveitar e contar um pouco dessa avaliação, dos detalhes, mas na prática para vocês mostrando. Eu já começo falando do sistema de funcionamento. Eu tenho um veículo híbrido plug-in. O que isso significa? Ele pode ter o carregamento da bateria da parte elétrica, que dá aproximadamente aqui entre 80 a 100 km de autonomia no modo elétrico. Esse carregamento pode ser feito diretamente pelo motor
a combustão ou também por uma tomada de energia, que é bem prático. No dia a dia, no veículo como esse, na cidade, você vai utilizá-lo sempre no modo elétrico, que é muito bom. Então eu estou aqui na cidade, na estrada agora, 113 km por hora, o veículo está no modo elétrico, tá, pessoal? Isso é bem interessante porque esse veículo da BYD é DMI, né? DMI, que a gente fala, né? Que a gente chama DMI. Essa sigla aí significa o sistema híbrido da BYD, onde eles vão sempre privilegiar o quê? Funcionamento no modo elétrico. Então aí na tela, não sei se vocês conseguem visualizar, mas ele estava no modo elétrico. Agora que eu estou exigindo no mesmo 113 km por hora, eu estou com o motor a combustão também trabalhando. Trabalhando para quê? Para produzir energia para a bateria. Então o comportamento do carro é muito bom. Essa transição entre modo elétrico, modo a combustão, imperceptível. Você não sente, a vibração é muito pequena. Muito bom realmente esse comportamento do veículo da BYD. E na hora que eu estou aqui na estrada, numa viagem como essa, velocidade da via 120 km por hora. Eu tenho aqui o head-up display, vocês não vão visualizar, mas aqui no para-brisa eu tenho as informações de velocidade do carro, do sistema que eu coloquei agora, o ACC, ó, piloto automático inteligente. Você tem aqui, ó, 120 km por hora. Então nesse momento ele vai manter a velocidade de 120 e centralização do veículo na faixa. Ele é muito bom porque até mesmo em função das curvas, o próprio veículo chega a reduzir a velocidade para que você faça a curva em segurança. Então eu vou mostrar na prática o funcionamento do piloto automático inteligente, tá, pessoal? O ACC, passei aqui nos 120 km por hora. Eu tenho uma informação aqui no head-up display e tenho também um aviso, né, de centralização na faixa. Eu posso também, diretamente aqui no volante multifuncional, pessoal, posso setar o quanto perto ou distante eu quero ficar do carro da frente. Como eu estou numa viagem, trecho que eu não conheço tanto, coloquei aqui no máximo de distância. Nesse momento, eu não tenho nenhum carro impedindo a minha velocidade de 120 km por hora. Então eu estou indo de forma livre, esses alertas sonoros aí, quase imperceptíveis, avisando que você está saindo um pouquinho da faixa. O veículo realmente trabalha muito bem. Gostei muito do comportamento mecânico, do comportamento de consumo. Vou até aproveitar aqui para navegar um pouquinho, ó, e a gente vê como é que foi o consumo desse veículo, tá? Eu só pergunto muito como é que foi o consumo de um veículo híbrido. 7,6 litros de gasolina para rodar 100 km, pessoal. Tá bom, hein? Consumo muito bacana, fazendo uma média aqui de 120 km por hora. E na minha tela aqui no quadro de instrumentos, normalmente eu mantive aqui sempre observando o comportamento dos motores. São 2 motores elétricos e mais um motor a combustão no ciclo Atkinson, sempre buscando o que? Gerar energia para a bateria e você utilizar a condução no melhor modo, que no modo elétrico. O que eu posso falar mais para vocês? Um câmbio aqui simples, direto, funcional. Tem o sistema dele para totalmente, né, o start-stop automaticamente. Agora mesmo identificou um veículo na frente, ele já começa a reduzir, mantendo sempre a distância segura, o que é muito bem-vindo. Se você não estiver utilizando aqui a multimídia dessa forma como eu estou utilizando, eu estou com navegação aqui, estou com as informações em 2.4, eu vou mudar. Mas se eu saio, por exemplo, da navegação, eu consigo alternar, mas eu tenho que sair da navegação, tá? Eu não consigo, mesmo aqui no volante multifuncional, ó, a rotação não suportada, então só consigo fazer a mudança de rotação se eu não estiver utilizando aqui o mapa, tá, pessoal? Interessante falar isso para vocês. Bancos refrigerados, muito conforto e também aquecidos. A esposa curtiu aqui na viagem porque ela pôde alternar entre um e outro. Teto solar, teto panorâmico, porta-malas com abertura elétrica, né? Muitos recursos, muitas tecnologias, um carro realmente que está aí adequado e um dos melhores aí que a gente já avaliou quando a gente fala de um híbrido plug-in. Então a BYD está de parabéns, eu sou muito, está dando parabéns aqui, mas realmente esse carro ele surpreendeu muito positivamente pelo consumo, pelo comportamento dinâmico, pelo seu funcionamento, pelo isolamento acústico, trabalho da suspensão excelente também, tá, pessoal? Carro muito bom, realmente o comportamento dele, acho que tá um dos carros aí forte, né? Fortes candidatos aí a carro do ano, tudo, mas independente disso, muitas vezes é um lixo, mas é um carro que atende dentro do segmento, está muito bem incorporado e eu gostei bastante.
do carregamento duplo do celular. Então você e a esposa tiver 2 celulares aqui, vão ter o carregamento duplo e toda a sistemática, muitos recursos e tecnologias. Inclusive, convido você para acompanhar lá no mecanicaonline.com.br, porque tem a matéria de lançamento, vai ter a matéria dessa avaliação também, e você vai encontrar ainda mais informações. Valeu, galera, um abraço, até o próximo lançamento, até a próxima avaliação aqui no canal de vídeos do Mecânico Online, o Auto Especialista. Valeu, tchau, tchau. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, Oliveira. Avenida Campina Grande, 689 Caruaru, Rua João Bernardo de Albuquerque, 140 João Pessoa. Fone 4062-9205 Recife, 3142-1707 João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Chegou em Casa Amarela a Infocel Games. Toda a linha completa de teclados, mouse, fone de ouvido, roteadores, pendrive, TV Box e mais de 1000 itens de tecnologia. Na Infocel Games montamos seu PC Game em até 10 vezes sem juros. Também assistência técnica para seu celular, tablet, computadores e notebook. Tudo com qualidade, agilidade, melhor preço e garantia. Fica na Estrada do Arreal 3863, em frente ao Santander. Fone Zap 997701570. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado. Dispõe de uma equipe treinada e especializada. Oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. Está querendo resolver problemas no Detran sobre transferência, segunda via do CRV, emissão de ATPV, primeiro emplacamento, cadastro, inclusão, exclusão e renovação na NTT de caminhões, entre outros serviços? Procure o despachante cadastrado Yuri Lima. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17, pelo Zap 98630-5691. Aceita cartões e divide até 12 vezes.
O Audi A5 está chegando aí com a nova geração, né? Conta aí pra gente dessa nova chegada dele. Legal, Bruno. O A5 agora sedã, ele é uma junção do A4 com o A5. Então, na prática, o que isso significa? A gente está pegando o conforto e a segurança de um sedã como um A4 e juntando com o design do A5 e sem perder a funcionalidade da carroceria Sportback. Foi falado pra gente alguns pilares aí desse novo A5, né? Começa falando pra gente sobre o design dele. Vamos lá. Bom, como você falou muito bem, né? Uma nova geração, uma nova plataforma. Então o carro ele traz esse design bastante esportivo, arredondado, com linhas bastante suaves. Você tem aqui uma nova maçaneta embutida. Isso traz mais requinte, mais esportividade para o carro também. Ok. Falando agora um pouquinho do design S-Line, né? Que vocês fizeram questão de enfatizar tanto interno quanto externo. O que é esse design S-Line? Isso. Esse S-Line, vou vir aqui um pouco para frente para explicar melhor. A gente tem essa logomarca aqui, que é esse emblema aqui no paralama dianteiro. E quando a gente vem aqui para a parte dianteira do carro, a gente consegue ver esses novos para-choques com uma abertura aqui bastante esportiva, bastante pronunciada, grade aqui em favos e mel, e além disso, tudo o pacote exterior preto que está acoplado ao S-Line, ou seja, o A5 sedã, ele tem o pacote S-Line todo em preto brilhante. Esse preto brilhante a gente consegue ver aqui pela extensão do carro, nos retrovisores e no arco aqui que acompanha o vão da janela, e também nos para-choques traseiros. E essa identidade visual não é só uma questão estética, né? Tem algo bem importante nela, né? Exato. Essa identidade visual ela compõe a parte estética do carro, que também tem novas dimensões. Então, o A5, ele, por ser uma nova plataforma, o carro ele cresceu 7 centímetros nas suas principais dimensões, então largura e comprimento, e entre eixos. Então, só como referência, o entre-eixos do novo A5 ele é 4 centímetros apenas menor do que o RS6, que é uma perua grande esportiva da nossa marca. Agora fala um pouquinho aí pra gente das informações técnicas que ele está trazendo. Vamos lá. O novo A5 ele é equipado com o motor EA888, são 272 cavalos de potência, 400 Nm de torque, 0 a 100 em 5,9 segundos, e uma transmissão S-Tronic de 7 velocidades, que é aquela transmissão de dupla embreagem. Tudo isso naturalmente acoplado à tração 4 Ultra. Falando um pouquinho do motor agora. Ele traz 3 pilares bem interessantes, né? Desempenho, alta eficiência e um design robusto. Fala um pouquinho pra gente desses pilares. Vamos lá, esse motor do Audi A5, ele é o EA888 Evo 5. É o primeiro veículo do grupo Volkswagen que está introduzindo essa nova geração de motor. Então ele tem basicamente um novo intercooler, que antes era ar, agora é água. Um novo comando variável, que antes era acionamento hidráulico, ele é acionamento elétrico. E diversas outras funções que fizeram com que o motor ficasse mais eficiente e pudessem atender às emissões de combustível com as normas cada vez mais apertadas. Esse carro está trazendo também aí uma plataforma nova, né, da Audi, a plataforma PCC. Fala aí pra gente um pouquinho dessa PPC. Exato. Essa plataforma, ela foi construída, uma plataforma totalmente nova, como você bem colocou, e ela foi desenvolvida justamente para acondicionar os novos modelos, novos lançamentos de veículos a combustão da marca. Então, ela começa com o Audi A5, gradualmente ela vai ser implementada em outros modelos da marca. Tecnologia e equipamentos. O que é que ele está trazendo para o consumidor? Vamos lá, vou começar pela parte de segurança. São 7 airbags que esse carro tem, então são airbag duplo, airbag de cortina, airbag de interação entre os bancos e um airbag em cada banco, então são 7. Sistemas de segurança, controle cruzeiro adaptativo, aviso de saída de faixa, monitor de ponto cego e o pré-sense dianteiro com aviso com frenagem de emergência. Vamos falar agora do que o pessoal quer saber, né?
dos preços. No caso, o preço, porque é uma versão só desse carro, não é? Exato. Esse carro ele é comercializado no Brasil em versão única, versão Performance S Edition. São 8 opções de cores e o preço de R$ 379.990, com 3 anos de garantia, assim como todos os demais modelos a combustão da Audi. Vamos lá, Bruno. Bom, vou abrir aqui o capô. Então nós temos aqui o EA888 Evo 5. Quinta geração desse motor. Ele tem diversas novidades. Então vou começar pela turbina de geometria variável. O que a turbina ela ajuda? No aumento de pressão de combustível. Então você tem aletas que elas abrem e elas fecham naturalmente, aliviando a pressão ou aumentando a pressão para que o motor tenha mais eficiência na mistura. A pressão de injeção nessa geração ela passa de 350 bar para 500 bar. Essa também é uma outra mudança. Temos aqui uma mudança no sistema de admissão, que antes ele era refrigerado a ar, agora a gente tem um sistema de intercooler a água. Então você tem um radiador dedicado para admissão do ar na mistura. Todas as mudanças auxiliam o EA888 Evo 5 a estarem cada vez mais de acordo com as normas de emissão de poluente e otimizarem a eficiência energética desse motor no A5. Pela construção do motor, pela forma como ele foi concebido, pela turbina de geometria variável, pelo aumento da pressão de injeção, por todos esses itens, você consegue com que o torque, que são de 400 Nm, ele esteja disponível já em baixas velocidades e praticamente disponível de uma maneira constante por toda a faixa de potência do motor. Aceleração de 0 a 100 desse motor é em menos de 6 segundos. Então estamos falando aqui de 5,9 segundos de 0 a 100 com velocidade máxima de 210 km por hora. Você falou também da turbina de geometria variável. Fala pra gente como é que ela funciona. São basicamente um conjunto de aletas que existem na turbina. Então como que funciona? Quando você precisa de mais demanda de potência, a turbina fecha, a paleta fecha e você tem uma maior pressão de injeção. Quando você não precisa de tanta potência, ela abre, você alivia e aí você não tem tanta injeção da mistura ar combustível. Então a tração aqui é do tipo 4 Ultra, então ela preferencialmente ela é na parte dianteira do carro e você tem 2 discos de embreagem que desacoplam o cardan tanto na parte dianteira quanto na parte traseira para aliviar esse peso e aumentar a eficiência energética. Quando tem alguma situação de escorregamento ou de mais torque, ele acopla as duas partes e transfere até 50% para o eixo traseiro. Por fim, vamos falar aí qual câmbio que vocês estão trazendo nesse carro. O câmbio é um S-Tronic de 7 velocidades, um câmbio robotizado de dupla embreagem. Esse daqui é o A5. Esse carro ele é totalmente a combustão, motor 2.0, que responde muito bem e tem um desempenho bem aproximado do elétrico. Esse carro tem tração nas 4 rodas e eu pude testar ele na pista, apesar de que a maior parte do trajeto foi no trânsito, mas eu pude tirar umas retas para dar aquela esticada e sentir o motor. É um carro que ele é bem suave, apesar de ser um motor 2.0 turbo, ele foi bem suave na estrada. E para você que gosta de ouvir aquele motor roncando forte em acelerações, ele também entrega isso quando necessário. Afinal de contas, ele tem um sistema que administra aí, né? Afinal de contas, ele é voltado para eficiência, um dos pilares que foram cravados lá na apresentação do produto. Questão de acabamento, você nota a presença de plásticos, assim como no A6, porém ele também traz o acabamento todo preto escuro e esses plásticos de fato passam despercebido se você entrar nesse carro. Você só consegue ver de fato se você sair tocando. E novamente, não são plásticos duros e ocos, são plásticos de qualidade. Eles estão ali apenas para fazer o design. Questão de telas, ele tem telas muito boas, é a central multimídia e o cluster do piloto. São telas muito boas que, mesmo com o sol batendo nelas, elas não ficam ofuscadas, você consegue ver muito bem as informações dela. Os bancos são confortáveis com ajustes elétricos
tanto para o motorista quanto para o passageiro. Tem um bom espaço interno, afinal de contas esse carro deu uma crescida aí, né, no tamanho dele. O porta-malas também é bem vasto e ele tem uma pegada praticamente igual ao do A6, né? Estamos falando aqui de duas versões do carro, que ele acomoda a sua família e você não precisa perder potência nem desempenho, nada disso. Ele tem um motor potente, um porta-malas grande, um interior grande também para a sua família, com bancos em couro, né? Ele não tem a presença de tecidos como pano ao redor do seu interior, assim como o A6, porém ele tem um acabamento muito bom nos bancos, no painel. Os retrovisores dele não são em câmera como o do A6, são retrovisores normais, comuns, né? Com ajustes elétricos, e eu achei um pouco pequeno para o tamanho do carro esse retrovisor. Porém vale lembrar que uma das características dele é justamente sua aerodinâmica e seu design. E para isso, eu creio que essa tenha sido a melhor opção de retrovisor, para melhorar o design dele. O carro tem uma posição de dirigir um pouco mais baixa, afinal de contas, novamente, é um sedã esportivo. E foi uma grata surpresa conhecer um Audi. Um Audi com o DNA da Audi, né? Um Audi com um motor bem potente, tração nas 4 rodas, um câmbio automatizado de dupla embreagem de 7 marchas. Ele foi bem gostoso de dirigir na estrada. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Oliveira. Avenida Campina Grande, 689 Caruaru, Rua João Bernardo de Albuquerque, 140 João Pessoa. Fone 4062-9205 Recife, 3142-1707 João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Chegou em Casa Amarela a Infocel Games. Toda a linha completa de teclados, mouse, fone de ouvido, roteadores, pendrive, TV Box e mais de 1000 itens de tecnologia. Na Infocel Games montamos seu PC Game em até 10 vezes sem juros. Também assistência técnica para seu celular, tablet, computadores e notebook. Tudo com qualidade, agilidade, melhor preço e garantia. Fica na Estrada do Arreal 3863, em frente ao Santander. Fone Zap 997701570. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado. Dispõe de uma equipe treinada e especializada. Oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. Está querendo resolver problemas no Detran sobre transferência, segunda via do CRV, emissão de ATPV, primeiro emplacamento, cadastro, inclusão, exclusão e renovação na NTT de caminhões, entre outros serviços? Procure o despachante cadastrado Yuri Lima. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17, pelo Zap 98630-5691. Aceita cartões e divide em até 12 vezes.